sejam todos bem-vindos à série de encontros Complexidade e Saberes em Diálogo. Eu sou a Alessandra dos Santos, uma das coordenadoras, junto com o professor Renato Figueiredo, que está aqui conosco e daqui a pouco vai aparecer e vai se apresentar. Primeiramente, eu gostaria de fazer minha autodescrição. Eu me declaro parda, tenho traços indígenas, eu uso óculos com armação de cor vinho, meus cabelos são pretos, na altura dos ombros, estou usando um colar feito de cascas e sementes amazônicas, de cor marrom e preta, estou vestindo uma camiseta preta e uma calça preta e estou com os pés descalços. Eu sou formada em filosofia, com graduação e mestrado, e tenho doutorado em Comunicação e Informação em Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz. Hoje estou fazendo pós-doutorado no programa de pós-graduação em ensino da Universidade do Sudoeste da Bahia, sob a supervisão do professor Renato Figueiredo, aqui presente. A série de encontros Complexidade e Saberes em Diálogo tem como foco dialogar com pesquisadores, conhecer suas experiências de pesquisa e explorar a relação de seus trabalhos com as possibilidades de divulgação e popularização da ciência no contexto educacional, investigando, nesse processo, as contribuições da teoria do pensamento complexo de Edgar Morin e de correntes epistemológicas convergentes, como a transdisciplinaridade e a ecologia dos saberes. O projeto é voltado para professores e professoras da educação básica, bem como estudantes, docentes e demais professores do ensino superior. Busca-se contemplar sujeitos envolvidos diretamente com práticas pedagógicas, formação docente e processos educativos em diferentes níveis de ensino. No encontro de hoje, da série Complexidade e Saberes em Diálogo, recebemos os professores Márcia Menezes e Renato Figueiredo, da UESB, e iremos fazer uma breve conversa sobre o Grupo de Estudo e Pesquisa em Ensino e Conhecimento Científico, o GPEC. Então, é com grande prazer que eu recebo hoje aqui o professor Renato Figueiredo, da UESB, e a professora Márcia Menezes. Por favor, sintam-se convidados. Professor Renato Figueiredo, boa noite. Boa noite, Alessandra, e boa noite aí a quem estiver assistindo, né, que chama, né? Não é um ouvinte, é quem estiver assistindo. Muito bem. Então, a Alessandra pediu inicialmente para eu fazer uma autodescrição, não é isso? Isso aí. Então, é a primeira vez que eu vou fazer isso, essa autodescrição. Então, eu uso óculos, tenho os olhos azuis, não dá para vocês verem meus olhos azuis, tá? Tinha o cabelo louro, agora não tenho mais cabelo, sou careca. Perdi os cabelos, mas eu tenho cerca de 1,86 m de altura, eu tenho 64 anos, vou fazer 65 daqui a pouco. Eu estou usando uma camisa preta, tipo um agasalhozinho preto, porque aqui em Conquista está um pouco de frio, aqui em Conquista, essa época, é um pouco de frio. Por baixo estou usando uma outra blusa de cor rosa. Eu também estou de chinelo de dedo e, por conta de eu estar em casa, eu estou de short, não estou de calça comprida. Acho que está bom, né? Acho que é isso, né? Ok, está ótimo. Pronto, então, eu queria dizer que estou muito feliz com a... Eu acho que eu posso esperar a Márcia chegar, né? Que aí eu falo um pouco sobre essa expectativa do projeto e tal, mas eu queria dizer que estou muito feliz de estar participando com você, Alessandra, desse projeto, viu? Tá ótimo, seja bem-vindo. Eu vou convidar a professora Márcia Menezes para estar aqui com a gente. Ok. Olá, professora. Pode se apresentar. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. A Alessandra, que chegou recentemente, mas já conquistou todos nós do GPEC. Ao professor Renato, né, um dos fundadores e idealizadores do nosso GPEC. Eu sou a professora Márcia Menezes, trabalho no curso de Pedagogia e de Biologia da UESB.
do campus de Vitória da Conquista. Tem os cabelos pintados de loiro, uso óculos de grau na cor preta e bege. Estou usando uma blusa de cor vinho, uma calça preta e também estou de chinelo, porque estou muito à vontade no aconchego da minha casa. Então, sejam todos bem-vindos e é um prazer fazer parte desse momento. Nós Muito três usamos óculos, somos todos. É verdade, somos todos intelectuais. Bom, eu vou deixar a palavra com vocês, né? E vou assistir aqui de camarote. Ok. Sim, então, a Alessandra fez ali a descrição do projeto, mas eu não sei se, talvez, mas você está nos vendo, né, Alessandra? Então, antes de iniciar exatamente, propriamente dito, falar sobre um pouco o GPEC, sobre a experiência, etc., eu queria dizer, Alessandra, deixar registrado, melhor dizendo, o quanto é para mim, o quanto foi para mim, para a Márcia, o quanto está sendo para mim, para a Márcia e para os demais componentes do nosso grupo de pesquisa, ter recebido você aqui na cidade de Vitória da Conquista e aqui no nosso grupo. Eu tenho que confessar para mim que foi uma surpresa ter recebido você, uma grata surpresa, porque eu não esperava, né? Eu não esperava a sua aquela primeira cartinha que você me mandou lá atrás, né? Falando que ia concorrer no edital e tudo. E teve um certo, né? Você depois ficou como segundo colocado e depois foi aprovada. E a nossa felicidade de ter você aqui, uma pessoa, uma carioca como eu, né? Uma pessoa extremamente alegre, né? Extremamente disposta a trabalhar. Eu já falei algumas vezes com você, vai com calma, não faz muita coisa não, porque não vai dar, você não vai dar conta de fazer tanta coisa. Extremamente disposta, extremamente participativa. E também com conhecimento aí dessas redes digitais, um conhecimento, uma prática disso, que eu não tenho, que me deixa muito impressionado como você faz as coisas, tem facilidade de fazer isso. Então, Alessandra, eu queria dizer que para você que eu te acolho com muita felicidade no grupo, sabe? E você já está participando e assim, está sendo muito bom para a gente. Então, eu queria dizer que fico muito feliz com a sua chegada. Espero espero que você, né, além da sua pesquisa, para além da sua pesquisa e para além também desse trabalho de extensão, né, que nós estamos começando agora, que você faça amigos aqui com a gente, né? Faça amigos e que essa amizade perdure enquanto a gente estiver vivo aqui no planeta Terra. Então, eu acho que é isso que eu queria dizer para você. Pronto. Agora, como é que a gente pode começar, Márcia? O que a gente programou falar um pouco? Vou começar um pouco falando do GPEC, depois passo a palavra para você dar uma visão geral das pesquisas desenvolvidas no nosso grupo. Tudo bem? Ok, ótimo. Então, pessoal, é o seguinte, o nosso GPEC, né, que é o Grupo de Estudo e de Ensino em Conhecimento Científico, a gente começou lá atrás, em 2011. Então, assim, de forma breve, porque é uma história um pouco longa, mas é uma história muito bonita, muito afetuosa e de muitas lutas, de muitas conquistas. E ao longo da história a gente tem muitos agregados, né? A Alessandra é a mais recente agregada ao nosso grupo. Então, assim, nosso grupo começa com o professor Renato Figueiredo, né, que fez a sua tese de doutorado na teoria do pensamento complexo, vem lá do Grecon de Natal, e a professora Annette Charnet, que não está mais entre nós, mas é uma pessoa muito importante, muito lembrada, e nós acreditamos que sempre presente aqui no nosso grupo. Então, o nosso grupo começa com eles dois,
E aí, ao longo dos anos, de 2011 para cá, nós fomos trazendo algumas pessoas foram chegando. Nosso primeiro estudo coletivo foi com Ludwig Fleck. No início, nós nos encontrávamos nas manhãs de quarta-feira, depois que o grupo ficou associado ao PPGEM, que é o Programa de Pós-Graduação em Ensino da UESB, hoje a nível de mestrado e doutorado. Esse grupo foi se ampliando com as pesquisas que o professor Renato vai falar. Então, inicialmente, nós trabalhamos com Ludwig Fleck, entendemos um pouco dessa questão do conhecimento, da sociedade, do fato científico, dentre outras coisas e outros conceitos utilizados por Fleck. Nós caminhamos sempre pela teoria do pensamento complexo, com Edgar Morin, com Josineide, com a professora Ceissa Almeida, com as contribuições de Bruno Latour. Então, assim, muitos autores vêm contribuindo com os nossos estudos, com as nossas pesquisas. Então, hoje nós temos 3 doutorandos do PPGEM, o professor Paulo, a professora Verena e a professora Genesi, que lá na frente, se vocês acompanharem esse trabalho desenvolvido por Alessandra, vocês vão compreender melhor, vocês vão entender, vocês vão aguçar a curiosidade para saber da teoria do pensamento complexo. Então, nossa trajetória, nós já fizemos vários seminários na UESB, trouxemos e convidamos pessoas da UFRN, trouxemos pessoas de Natal, de Belo Horizonte, que têm um vínculo ou uma ideia com esse pensamento mais aberto de ciência, dessa ciência alcançável, dessa ciência próxima, dessa ciência que nos dá prazer em fazê-la, em conhecê-la, em estudá-la. Então, dito isso, eu quero dizer para vocês que a teoria do pensamento complexo, ela ultrapassa as fronteiras disciplinares. Nós trabalhamos integrando saberes científicos, artísticos, culturais e saberes da tradição. E aí é importante que vocês saibam que o GPEC, apesar da gente falar conhecimento científico, a gente não tem uma área específica. Nós temos pesquisadores no nosso grupo da pedagogia, das ciências biológicas, da química, da física, da educação física. Então, é um grupo aberto a essa integração de saberes que, como eu já disse, ultrapassa essas fronteiras disciplinares. Outra questão que eu acho interessante a gente pontuar é que nós envolvemos sujeitos que, de uma forma geral, a gente tem valorizado a experiência coletiva. Então, nós trabalhamos em uma perspectiva interdisciplinar, né? Porque a gente não está fechado nas gavetinhas que as disciplinas nos colocam, ao contrário, nosso desafio é abrir essas gavetas. Então, o GPEC tem construído esta história desde 2011, começou primeiro pelo LabE7, depois a gente se desvinculou e o LabE7 evoluiu para o GPEC. Na verdade, não foi
nenhuma desvinculação. Foi uma evolução para um grupo de pesquisa maior, que pensa o ensino, que pensa a educação, que pensa a ciência, que pensa a pesquisa, não dentro desse método tradicional, que eu tenho que ter as coisas todas arrumadinhas. Mas a gente pensa também com o imagético, a gente pensa também com as questões sociais. Então, esse nosso fazer, que constitui e mantém vivo o GPEC, ele se constitui, se fortalece com a chegada dos mestrandos e dos doutorandos, né? Desde a primeira turma do PPGEM, quando a gente teve Pierre e Guacira, né? Um trabalhou com imaginário, a outra trabalhou com a pedagogia das borboletas, e de lá para cá, esses trabalhos vêm evoluindo e vêm somando com os novos parceiros. Então, é um grupo que, além de ter uma diversidade na formação inicial e na atuação dos seus componentes, ele também tem uma heterogeneidade de gerações. Nós temos jovens, temos pessoas idosas, né, como o professor Renato, que na legislação ele já é um idoso, mas para a gente é um jovem ainda cheio de vigor e que tem nos ajudado a caminhar e desvendar os mistérios do conhecimento, da ciência e da própria complexidade que permeia os nossos estudos e a nossa pesquisa. E para finalizar e passar a palavra para o professor Renato, eu gostaria de dizer, de acrescentar, na verdade, que a teoria do pensamento complexo, ela não interfere nas nossas vidas apenas no ser pesquisador ou pesquisadora. Ela interfere na nossa docência, ela interfere quando a gente trabalha na sala de aula e leva essa teoria do pensamento complexo para mostrar aos nossos alunos, principalmente da graduação, que eles podem voar, que eles podem ir onde eles quiserem. E é isso que a teoria do pensamento complexo de Edgar Morin nos ensina, que a gente pode voar, que a gente pode ensinar e que nós podemos também ser aquele intelectual que Edgar Morin, desculpe, que Ceissa vai dizer, que é aquele intelectual que tem como um dos desafios do nosso século o de saber ler bem em um mundo de incertezas. Então, como Ceissa nos diz isso, a gente tenta ler bem, interpretar, criar, avançar e evoluir nesse mundo de certezas. Então, venha participar do GPEC, venha conhecer as nossas pesquisas, que vocês serão bem-vindos e muito bem acolhidos. Muito obrigada. Obrigada, professora Márcia. Eu só esqueci de lembrar de pedir que você fizesse a sua autodescrição e falasse a sua formação, né? Como eu não fiz nenhuma apresentação de biografia, de nada, de Lattes, nem nada, eu deixei o Lattes de lado e quero que você se apresente do jeito que você quiser. A pesquisa que você está desenvolvendo, em andamento ou concluída. Então,
Eu sou professora, fui professora da educação básica durante quase 30 anos. Sou aquela pessoa que lecionou da pré-escola à pós-graduação, né? Então, passei por direção, coordenação pedagógica, dei aula em todas as modalidades de ensino da educação básica daquela época, né? E sou formada em biologia pela UESB, sou licenciada em ciências biológicas, tenho mestrado pela PUC de Minas Gerais, em ensino de ciências e matemática com área de concentração na biologia, e tenho um doutorado em educação e contemporaneidade pela UNEB. E sou uma pessoa que, apesar de ter quase 35 anos de atuação na educação, eu sou aquela pessoa que ainda me encanto pela sala de aula, pelos meus alunos, pela educação, pelo ensino, pela pesquisa. Então, eu costumo dizer que tem coisas e momentos na complexidade do ser professor, que se eu passasse a noite contando, eu não daria conta, porque são coisas que só o nosso coração é capaz de contar. Então, muito obrigada, e eu fico aqui à disposição de vocês. E sobre a pesquisa que eu tenho desenvolvido, eu Sim. trabalho com uma pesquisa de microverdes, que são plantas pequenas, que são germinadas e cultivadas entre 7 e 21 dias, com grande teor, né, de sabores e de energia vegetais. E aí é um projeto que a gente desenvolve na cidade de Caetanos. O ano passado, nós desenvolvemos esse projeto com professores que atuam nas escolas do campo, em classes multisseriadas, do 1º ao 5º ano, e esses professores também fizeram os microverdes, os alunos e a comunidade. Então, a teoria do pensamento complexo aí, integrando saberes. E esse ano, esse projeto avançou para a gente transformá-lo em livro, e concomitante a ele, nós estamos participando de um segundo projeto, que é sobre um umbu gigante, que está sendo implementado também em Caetanos, e plantas frutíferas, porque tanto os microverdes, como as plantas frutíferas e o umbu gigante, nós participamos há 2 anos da Feira de Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia, que acontece no final do mês de outubro. Então, o nosso projeto visa tanto a feira como a produção do que é trabalhado nas pesquisas posteriormente. É isso. Bacana. Obrigada. Eu vou chamar, então, o professor Renato. Professor, sua palavra. Obrigado, Alessandra. Então, eu queria começar lembrando, né, que o grupo nosso aqui, o nosso grupo de pesquisa, ele deriva, né, ele é uma tentativa minha, né, de fazer aquilo que eu aprendi no GRECOM. O GRECOM, para quem não sabe, é o Grupo de Estudos da Complexidade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é coordenado pela professora Maria da Conceição de Almeida Ceissa, né? Hoje já está aposentada, mas esse grupo foi criado se não falha a memória, em 1992, ele tem uma grande história, tem um livro aí que eu acho que está na mão de Márcia, né, chamado Ciclos e Metamorfose, que conta os primeiros 20 anos desse grupo, depois já tem outros livros, enfim, e foi nesse grupo lá que é onde eu fiz meu doutorado,
e que eu passei a compreender a ciência de uma outra maneira, né? Junto com Ceissa, eu fui para o Rio Grande do Norte com minha esposa, com minhas filhas pequenas, 2 anos, 3 anos, passei 4 anos lá, e foi a experiência acadêmica mais rica que eu tive, e foi uma experiência de vida também muito importante para mim. Então, quando terminei em 2010 o doutorado, eu então, sentindo, né, a responsabilidade, né, de tentar retribuir o tanto que eu aprendi lá na universidade com o Grecon, tanto com o Ceissa, que eu aprendi com o grupo, com o Ceissa, com os amigos do Grecon, né? E também como forma de agradecimento à Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, né? O então reitor, professor Abel, por ter realizado um convênio lá no Rio Grande do Norte, e possibilitou a mim e a outros, se eu não me engano, outros 9 professores, né, irmos fazer o doutorado lá numa forma de convênio. Enfim, aí quando cheguei aqui, então, a primeira coisa, nós montamos um grupo só de estudos, né, que Márcia falou aí, que era o LabE7, montamos esse grupo de estudos, e esse grupo de estudos depois evoluiu para o GPEC, né, que começamos a pesquisar, né, junto com estudantes da biologia e da pedagogia, né, também estudamos o que é ciência, né, o que era ciência a partir do olhar das turmas de biologia, pedagogia e física. E aí, então, a gente começou então, a entrar no universo da pesquisa e a partir daí, quando se iniciou o PPGEM, o programa do mestrado em ensino, né? Eu fui convidado pela professora Tânia Guzmão para fazer parte desse programa em ensino e, evidentemente, junto com ele, eu trouxe o nosso grupo de pesquisa, o GPEC. Então, eu acho que eu digo isso porque eu acho que a gente precisa sempre prestar um tributo às nossas aquilo que as nossas formações, né? Aquilo que aonde a gente se formou, aonde a gente estudou, aquele que nos ajudaram a chegar onde a gente está. Então, eu não posso jamais falar desse grupo do GPEC sem falar do Grecon e de Ceissa e de Josineide, das pessoas que estavam lá. Então, eu falo isso porque quando a gente monta o grupo de pesquisa e quando a gente monta o GPEC e a gente começa, então, efetivamente, a fazer pesquisas agora, né, já dentro do programa do PPGEM, a gente também começa, até por incentivo da própria Josineide, né, parceira de Ceissa, grande parceira de Ceissa lá no Grecon, a aprofundar os nossos estudos, né, e ampliar os horizontes epistemológicos com outros autores, inclusive, né, não só agora só com o Edgar Morin, que foi quando a gente começou, e não só também o Fleck, mas a gente começa a incorporar, né, outros autores, né, os autores da nossa cesta de possibilidades de trabalhos. Mas, desde o início, o GPEC nasce o GPEC, quando entra no grupo de pesquisa, ele entra com uma característica já definida, né, que foi aquilo que a gente procurou dar formatação para o GPEC desde o início. Aí a professora Anete tem uma contribuição muito grande, ou seja, diferentemente do Grecon, que o Grecon tem a professora Maria da Conceição de Almeida, apesar do carro-chefe da pesquisa dela, vamos dizer assim, tenha sido, né, ao longo de 30 anos, a Lagoa do Piató e os Saberes da Tradição, com Chico Lucas, mas por ela ser uma intelectual tão potente, junto com o professor Edgar Carvalho, ela permitia
né, que os seus orientandos eles pesquisassem não apenas a Lagoa do Piató, mas outros horizontes. Então, no meu caso, foi a literatura, né? Eu abracei a literatura para discutir. No meu caso, foi a interação, né, como é que eu falo assim? A relação do cientista com as suas criaturas a partir da teoria do pensamento complexo e a partir de uma obra da Mary Shelley, o Frankenstein, o Moderno Prometeu. Então, eu fiz isso, eu aprendi a fazer isso lá no Grecon. Enquanto os outros orientandos lá de Cessa, outros discutiam formação de professores a partir do referencial teórico de Edgar Morin, outros iam à Lagoa do Piató, eu não fui à Lagoa do Piató, ou fui uma vez ou duas, logo percebi que não era a minha coisa, o meu métier, que eu gostaria de pesquisar, né, porque lá também, assim como aqui, lá no Grecon, você sempre entra com um projeto, mas esse projeto acaba se transformando, era na época. Então, aí, o que eu quero dizer? Quando a gente entrou aqui no GPEC, quando a gente inclui o GPEC no PPG, no programa, eu defini, junto com a professora Anete, bom, que perfil a gente vai dar para esse grupo, né? Que linha de pesquisa a gente vai pesquisar, o que a gente vai fazer, né? Porque você precisa tem que ter bem definida a linha. E diferente do Grecon, que tinha 3, 4 linhas, eu não tinha condição de fazer isso. Então, o que eu fui fazer? A gente escreveu a linha de pesquisa, vocês podem procurar aí na internet, né, o nosso grupo e a linha de pesquisa. Eu procurei descrever a linha de pesquisa da forma como eu sabia fazer pesquisa, né? A partir do uso das artes, especialmente da literatura, né? Usar esse operador cognitivo da literatura para se refletir sobre as complexidades, a teoria do pensamento complexo e o ensino. Então, esse foi o perfil que a gente utilizou, né? Esse foi a ementa maior, né? Embora acho que não tenha escrito dessa maneira, o que estava do grupo desde o início. Isso foi muito bom. Isso foi muito bom porque, a partir dessa descrição do grupo, né? Dessa delimitação, como costuma falar, como a academia gosta muito de falar, desse recorte, né, importante que a gente fez aqui, que eu tive condições de fazer aqui, melhor dizendo, a gente começou, então, a produzir trabalhos de mestrado, né, sempre com esse recorte. Então, já foram 13 trabalhos, né, de mestrados defendidos desde 2011, é isso, Márcia? Desde 2011 já foram defendidos... Não, desculpa, 2011 não, desde 2016 já foram defendidos 13 trabalhos, né, de mestrado. Começou lá com Guacir e Pierre, e acho que concluiu agora em 25, foi Danilo, o último que fez, agora a próxima será Silvia, enfim. Agora vai defender também o doutorado, que faz parte de um outro programa do Renoem, onde nós fomos convidados a participar também, né, da rede Norte-Nordeste de pesquisa. Mas, enfim, a gente foram produzindo esses trabalhos e também com uma característica fundamental que eu acho, Alessandra, importante falar, que é o acolhimento, né, o acolhimento da imaginação. Assim como eu fiz, né, no meu doutorado, porque eu utilizei a obra da Mary Shelley, o Frankenstein, o Moderno Prometeu, para discutir essas coisas, e na minha tese de doutorado, inclusive, eu faço uma entrevista, né, com o Dr. Victor Frankenstein, né? Eu mergulho nesse universo da imaginação, né, para produzir ciência. Então, e César tem um texto muito bonito chamado Por uma Ciência que Sonha. Então, eu acho que a gente procura, ou pelo menos eu procuro fazer, nesse nosso grupo de pesquisa aqui em Vitória da Conquista, uma ciência que sonha a partir dos nossos trabalhos de pesquisa, né? Josineide, César vinha no início, mas agora ela já não pode. Ela viu as primeiras defesas, ajudou muito, né? Agora não está mais podendo vir, mas, enfim, Josineide sempre deu uma ajuda, e agora com esse negócio à distância também continua ajudando muito. Mas eu acho que esse é o perfil dos trabalhos de pesquisa a nível de mestrado e também de doutorado, né? E aí eu acho, não sei, Alessandra, se mais tarde você pode
colocar o link para quem quiser ter acesso aos trabalhos, a gente tem acesso a esses trabalhos. Enfim, eu acho que é isso, né? E como é que isso se realiza? Teve uma vez também que a gente conversou, Alessandra, que eu falei que a gente também trabalha com um princípio da complexidade que nos é muito caro, né? Nos nossos trabalhos, para a gente fazer isso, que é o princípio da introdução ou reintrodução do sujeito do conhecimento, né? Normalmente, nas pesquisas universitárias ou nas pesquisas acadêmicas, e aí estou falando isso sem fazer nenhum juízo de valor, essas pesquisas, que eu vou chamar aqui de mais conservadoras, elas primam por um afastamento, né, do sujeito que conhece, do chamado objeto a ser conhecido. No GRECOM, tanto lá no GRECOM do Rio Grande do Norte, como aqui no GPEC, a gente vai fazer o contrário, a gente vai tentar fazer o contrário. A gente vai tentar fazer com que o sujeito da pesquisa ele se amálgama, ele seja um sujeito híbrido, né? Como diz o Michel Serres, né? Um sujeito mestiço, né? Então, ele é, ao mesmo tempo, o sujeito e já não é mais um objeto de pesquisa, a gente já não consegue mais definir exatamente o que é, porque justamente ele é o sujeito da sua pesquisa. Outro dia, te fazer um parênteses aqui, outro dia eu estava olhando um grupo, estava vendo um trabalho e tudo, e estava se falando sobre a questão da escrita na primeira pessoa, né? E como era difícil isso, que não são todos os programas que admitem a escrita na primeira pessoa, ainda se escreve na terceira pessoa, e isso é lamentável no meu ponto de vista, mas a gente não, a gente aqui faz o trabalho, começa com uma escritura de si, né? Todos os trabalhos começam assim, até você chegar aonde você quer fazer a sua pesquisa. Então, Alessandra, eu acho que isso também, o que tem a ver essa questão, não é, com a sua pesquisa muito grande em relação à divulgação científica, né? Eu acho que quando a gente pesquisa dessa maneira, a gente entra em contato com autores como Bruno Latour, como Michel Serres, como a Isabelle Stenger, como Michel, já falei, né, Michel Serres, como o Henri Atlan. Então, a gente começa a trabalhar com esses autores, além, evidentemente, do nosso carro-chefe, que é o Edgar Morin, né? E principalmente os seus livros, que são as que falam mais, né? Todos eles falam, né? Como a gente diz, né? Todos eles falam mais daqueles livros que são mais próximos, né? À educação, né? Ao ensino. Então, quando a gente faz isso, a gente está ao mesmo tempo, a gente já está divulgando a ciência, mas a divulgação da ciência não é mais aquela divulgação científica, aquela popularização científica que se preocupa em traçar dados, em traçar datas e eventos, né? A gente se preocupa mais em contar um pouco da história, né? Da historiografia, melhor dizendo, né? Dessas descobertas e desses fatos. Então, Alessandra, eu acho que você pediu para a gente falar muito longe, eu também não acho que tem que ser assim mesmo, mas eu só queria mais uma vez agradecer a você por esse projeto, dizer que quem está assistindo, quem tiver interesse, todas as nossas pesquisas, todos os nossos trabalhos são públicos, como tem que ser, e no site do programa você consegue acessar, mas você acessa mais fácil no endereço que a Alessandra tem, que a gente já tem as relações dos nossos trabalhos e tudo. E, assim, eu acho que é isso. Nesse momento, o que eu posso falar a respeito das nossas pesquisas é essa. A gente já fez um quadro, que é também o quadro das pesquisas, que Márcia e Danilo prepararam, e dos trabalhos, enfim. Eu acho que é isso. E se tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, que eu posso responder. Ok, professor, obrigada. Eu vou chamar a professora Márcia aqui também, para a gente falar um pouquinho junto só recapitulando aqui um pouquinho sobre colocar o link dos trabalhos, no Drive, né? Aquele link do Drive, é isso que você está falando? Isso, é do Drive do GPEC. Okay. Você tem, não tem, querida? Eu tenho sim. Dá para fazer isso? Dá, né? Depois que eu preparar o vídeo, eu vou colocar aqui embaixo, na descrição, o link do
um trabalho. Da A coisa biblioteca, na verdade. Biblioteca. Da Eu biblioteca esqueci de de falar trabalho. uma coisa, Alessandra. Você Ah, tem também esse mural que eu entrei aqui, que está lindo esse mural, para as pessoas visitarem o mural do projeto, né? Que está muito bonito. Você também pode botar sim, o eu vou link. colocar o link também com todos os participantes, Está o lindo, é. currículo Lattes, porque aqui a gente quer falar É. das pesquisas de uma forma mais livre, né? Uhum. E aí É, depois no link eu boto para mais informações. Eu queria só lembrar que o senhor lembrou muito bem de falar sobre a senhor, divulgação não, pelo científica. amor de Deus, Alessandra. É vício, é vício. De falar sobre como que as pesquisas, né, elas refletem as pesquisas e ações com a divulgação científica, né? Você falou agora um pouquinho, eu queria que a professora Márcia também falasse um pouquinho como suas pesquisas mesmo, pessoais, na área de biologia, você vê como podem ajudar nessa divulgação e popularização da ciência. Ô, Alessandra, posso falar? Claro. Eu vou até aproveitar a oportunidade para fazer uma divulgação, né? Claro. Primeiro, quando a gente faz nossas pesquisas, a gente sempre retorna aos espaços que elas foram produzidas para divulgar. Uma pesquisa muito interessante que aconteceu no GPEC foi a pesquisa chamada Aconteceu em Deus Dará, né? Que a defesa foi em uma fazenda da família do sujeito importante da pesquisa. Então, eu achei bem interessante. Foi uma pesquisa que aconteceu foi defendida no ano 2019 ou 2020, e foi em Deus Dará, uma comunidade rural de um município próximo à Conquista. Então, assim, foi interessante porque foi um momento científico, digamos assim, né? Um momento acadêmico, científico não, mas acadêmico, que possibilitou a presença das pessoas daquela comunidade na defesa de uma dissertação de mestrado. Uma outra questão que a gente vem divulgando nossas pesquisas é no colóquio do museu, né? Nós temos o colóquio do museu na universidade, que é nacional e internacional, que acontece a cada 2 anos e que nós participamos tanto na divulgação das pesquisas, com os mestrandos, doutorandos atuais e os os que passaram pelo GPEC, quanto também na contribuição, porque nós conquistamos dentro do colóquio um colóquio temático dos nossos trabalhos, né? E a gente também colabora com parecer de pesquisa, etc. Uma outra questão que a gente vem colaborando na divulgação científica é a participação em eventos dentro e fora da universidade. Então, nós temos o Encontro Nacional do Ensino de Biologia, que também acontece de 2 em 2 anos, tanto a nível nacional como regional, que muitos de nossos colaboradores e ex-alunos do PPGEM e de outros grupos também, mas principalmente de outros programas, mas principalmente do PPGEM, têm apresentado essas pesquisas. E, além disso, nós temos a Biosemana, que é um evento que acontece promovido pelo curso de Biologia, também de 2 em 2 anos. Nós começamos em 2019, e nesse evento, muitos de nossos alunos do mestrado e do doutorado também apresentam
trabalhos nesse evento. E a Biosemana desse ano, aproveitando a oportunidade, será no dia 23, 24 e 25 de setembro, com o tema Ciência, Itinerância de Saberes em Afeto. Estão todos convidados. E, além disso, os projetos de extensão, que às vezes são associados às disciplinas, também é um canal importante para a divulgação científica. Eu citei algumas divulgações que acontecem presencialmente com trabalhos orais, mas nós temos uma vasta publicação dos trabalhos desenvolvidos no GPEC e temos também uma biblioteca virtual. Temos tanto a do GPEC quanto a do nosso doutorando, o professor Paulo, que criou também um espaço online que reúne muito dos livros, dos artigos, dos trabalhos visitados, estudados e difundidos dentro do GPEC. E no link do GPEC, que, como você falou, você vai disponibilizar aí para o público externo, no link do GPEC, nós temos o link para socializar e disponibilizar tanto as dissertações do mestrado, quanto os livros e os trabalhos produzidos no próprio grupo, desde quando começou a primeira defesa. Tá ótimo. E eu fiquei pensando, deixa eu colocar a gente tudo direitinho, estamos em 3, ok. Eu fiquei pensando o seguinte, toda vez que eu escrevo algum trabalho, eu escrevi ano passado um TCC, eu escrevi sempre na primeira pessoa, né? Eu vi, eu falei, eu pensei, e a pessoa que corrigiu o meu trabalho, ela corrigiu tudo isso, né? Ou então vamos, algumas coisas assim, ela corrigiu, porque na academia não se usa. Então, eu acho que tem um desafio aí muito grande de trabalhar com a complexidade, né, dentro da academia. Então, a minha pergunta para vocês dois, professor Renato e professora Márcia, quais os desafios e impactos de se trabalhar com a teoria da complexidade dentro da academia, dentro dessa formação docente, com os outros alunos, os outros professores? Olha, deixa eu te falar logo, mas essa pergunta ela é ao mesmo tempo difícil, mas é deliciosa. Ela é deliciosa, porque a gente pode falar um pouco dessa... Posso falar primeiro, mas se você quer falar... Desculpa, eu atropelei um pouco. Pode começar. Eu começo você... Tarde, professor. Depois. Olha, Alessandra, então, assim, a pergunta, essa tua pergunta, ela é, assim, como eu disse, né, ela é um desafio, né, mas ela é deliciosa, porque dá a oportunidade de falar um pouco sobre isso, essas coisas aí que você colocou. Primeiro, eu queria situar, né? Então, primeiro, Edgar Morin e a teoria do pensamento complexo não são coisas novas no Brasil nem na universidade, certo? O contrário, né? Então, pelo menos desde do início da década de 90 do século passado, ele já visitava, já frequentava as universidades, né? Ele já ia ao SESC lá de São Paulo fazer palestras, ele já tinha uma penetração grande na universidade e também na área do ensino também, né? Então, eu já saiu, inclusive, revistas falando dos 10 maiores intelectuais para a educação, né, do século XXI, Edgar Morin está lá o nome dele e tal. Então, assim, isso é a primeira coisa, né? Não é novidade falar, ou melhor dizendo, não deveria ser novidade falar da complexidade de Edgar Morin, né? Mas a gente percebe, lamentavelmente, né, que os cursos
os cursos de pedagogia, né, os cursos as licenciaturas, né, as licenciaturas das ciências, né, estou me referindo aí à biologia, física, química, né, e também na matemática, né, eles lamentavelmente não conhecem, os alunos pouco conhecem, melhor dizendo. Então, isso, de fato... E por que não conhece, né? Talvez porque... Olha que eu estou falando, talvez porque a proposta, né, os desafios, né, os 7 saberes necessários à educação do futuro, né, proposto por Edgar Morin, aquele livrinho clássico dele, né? Então, eles são muitas vezes compreendidos como elementos elementos de autoajuda, elementos elementos que você tem, ou você trabalha, ou você pode dizer o que a complexidade é, o que vai ser, não sei o quê, mas você não entra especificamente na proposta de Edgar Morin, né? Que fazer uma como é que eu posso fazer assim Veja, o Edgar Morin escreveu um livro chamado Religação dos Saberes, né? Em que ele faz essas jornadas temáticas, né? Então ele vai reunindo os especialistas e tal, e a gente vê que essa proposta de religar saberes, né, que tem a ver, evidentemente, com a transdisciplinaridade, mas não é só isso, mas ela ainda é vista na academia como uma questão trivial de se fazer semanas de integração disciplinar, como semanas de... Né, um fala da sua especialidade, o outro fala de outra especialidade. Enfim, a religação de saberes não pelo menos ao que parece, não é uma coisa trivial de se tentar, especialmente numa pesquisa, né? Religar saber não é uma coisa fácil para se fazer numa pesquisa, né? Porque exige exatamente do pesquisador uma atitude diante da pesquisa diferente daquela atitude que normalmente, também novamente sem nenhum juízo de valor, normalmente se exige de um pesquisador, seja ele mestrado ou doutorado. A que eu estou me referindo? Eu estou me referindo justamente à predisposição, não só intelectual, mas à predisposição integral, corporal, física, mental, psicológica, de se adentrar numa pesquisa, no universo da pesquisa. Então, isso nem todos querem fazer isso, nem todos estão predispostos a fazer isso. Eu costumo dizer que para fazer pesquisa, a partir da teoria do pensamento complexo, não basta querer, né? É preciso, de fato, como eu disse para você ali, é preciso, de fato, você estar predisposto a acolher o lado sapiens demens que todos nós temos. Acolher a incerteza de uma pesquisa. Normalmente, quando você faz uma pesquisa mais tradicional, você, pelo menos, você tem os passos que você vai seguir. A metodologia científica dá esses passos para você seguir numa pesquisa científica. A sua dificuldade numa pesquisa mais tradicional é colher os dados, como se acredita que se colhe dados, né? E não se escolhe dados, como nós costumamos dizer, e você vai colher esses dados e vai trabalhar esses dados, vai tabular esses dados, vai fazer os dados estatísticos. Tal. Então, essa é a grande dificuldade de uma pesquisa, né? A questão numérica, se você vai trabalhar com números, qualitativa, não sei mais o quê. Então, isso é... No nosso caso, quem se dispõe a fazer essa pesquisa a partir da teoria do pensamento complexo, o que é requerido do pesquisador não é exatamente isso. O que é requerido do pesquisador é que ele, de fato,
Entre no universo da pesquisa a partir da teoria do pensamento complexo. Entre no universo das incertezas. Entre no universo do acolhimento, né, das dualidades, do acolhimento das ambiguidades, né, do acolhimento de você. Vai ter uma hora na sua pesquisa onde você não vai saber para que lado vai tomar, e é isso mesmo, né? Então, isso não é todo mundo que está, vamos dizer assim, predisposto na academia. Hoje em dia, cada vez mais eu vejo isso e me preocupo muito com o aligeramento, né? Há um aligeramento muito grande, né? De publicações, um aligeramento muito grande dos prazos, né? Enfim, eu acho que quando eu fui estudar complexidade, a gente no meu caso específico aqui, eu já sabia que eu queria a teoria do pensamento complexo, porque Seixas havia vindo aqui para fazer como é que é? Para trabalhos de extensão, para fazer palestras, enfim, desde sei lá, desde acho que 2014, muito antes, enfim, ela já vinha aqui fazer trabalho, já vinha. Então, eu me apaixonei pela complexidade. Quando eu fui procurar lá o Grecon, Rio Grande do Norte, é porque eu estava apaixonado pela perspectiva teórica. E eu acho que é isso. Então, a gente não consegue fazer uma pesquisa a partir da teoria se a gente não se apaixonar pela teoria e não compreender, acolher a teoria, acolher de coração, acolher de coração, e aí se entregar nessa pesquisa. Então, isso eu acho que esse talvez seja o maior desafio, né? O maior desafio para fazer as pesquisas propriamente ditas, né? O outro desafio que eu acho lamentavelmente, da pouca ressonância que o Edgar Morin tem, e os demais teóricos, como Bruno Latour, como Henri Atlan, como Boris Cyrulnik, como esses autores, eles são pouco discutidos, mesmo dentro das disciplinas específicas, né? Talvez a filosofia discuta um pouco mais esses autores, né? Mas eu não vejo aqui na universidade, então, na UESB, então, os cursos de biologia, né? Desculpa, os cursos de biologia, por exemplo, Márcia pode dizer melhor do que eu aí, quando foi que um aluno discutiu Humberto Maturana, por exemplo, né? Um biólogo chileno, né? Indicado para o Prêmio Nobel, indicado para receber premiação, Prêmio Nobel, enfim, poucos conhecem. Então, falar de Edgar Morin. Então, assim, eu acho que, lamentavelmente, a gente aqui, né, no sudoeste da Bahia, são poucos os professores que conhecem e que discutem. Então, essa talvez seja a maior dificuldade aqui. E, engraçado, lá na UFRN, onde eu fiz o meu doutorado, certamente por conta que lá tem o Grecon, então essa epistemologia da complexidade ela é muito mais permeável, ela é muito mais discutida, seja lá nas ciências sociais, seja na educação, enfim, é muito mais discutida. Então, o diálogo é muito mais fácil com outros pesquisadores, né? Então, eu acho que é isso, Alessandra. Eu acho que o Edgar Morin vai fazer 104 anos, escreve pra caramba, né? Ele ele, embora o nome dele circule com certa facilidade, mas são poucas pessoas, né, decidem, de fato, conhecer mais, trabalhar mais e pesquisar mais. E agora, a pós-graduação, como você mesmo disse, os textos, eles também são muito resistentes a essas mudanças, né? Você vê uma coisa tão, na minha opinião, tão banal, que é a sua escritura, assumir aquilo que você escreve, assumir aquilo que você propõe, assumir aquilo que você pesquisa, e, portanto, escrever na sua primeira pessoa, porque é você que está dizendo. Isso parece ser ainda um tabu em muitas outras áreas, em muitos outros lugares, né? Eu realmente, isso aí para mim, eu fico triste com isso, né? Eu fico triste. Mas é isso. Bacana. Tá com eco aqui, né? Não?
Professora Márcia, então, tem alguma coisa para Para acrescentar? acrescentar, pois é, né? Nem só de sol vive os dias. Como assim? Como o Renato colocou aí, a gente tem alguns desafios dentro da academia. Primeiro, porque a gente participa de uma ciência muito conhecida como ciência dura, que dá muita ênfase à disciplina, à área específica, ao conteúdo. A gente tem muito isso nas ciências da natureza, né? Na biologia, na química e na física. E uma coisa que eu acho desafiador, e eu estou vivenciando isso constantemente na universidade, eu acho que agora as interpretações têm diminuído com a ampliação dos trabalhos do GPEC na teoria do pensamento complexo, é as pessoas na universidade estão nos perguntando o tempo todo qual o seu objeto de estudo, qual o seu objeto de pesquisa, qual é o método. E aí a gente tem tido algumas discussões sobre essa questão do método, porque quem não conhece ou quem não se apropria da teoria do pensamento complexo, nos cobra muito um método com um caminho dizendo, eu vou começar assim, vou traçar isso, vou andar isso e depois vou analisar aquilo. Nossas pesquisas têm rigor científico, sim. E nossas pesquisas, entre aspas, ela tem um método embutido. Só que não esse método da forma como as pessoas estão acostumadas. Entendeu? Nosso método, ele ultrapassa as fronteiras disciplinares. A gente tem feito estudos tanto interdisciplinares como multireferenciais, porque a gente traz nas nossas pesquisas uma integração de diversas perspectivas e a gente conversa sobre isso. Então, com os teóricos que são apresentados nesses estudos, nessas pesquisas. Então, quando eu pego, por exemplo, o livro do professor Renato, e que é uma entrevista que ele faz com o Dr. Frankenstein, e ele retrata dentro da sua pesquisa, abre aspas, para minha surpresa, o cientista desceu a escadaria que dá acesso ao salão principal do castelo logo após a minha chegada. O Dr. Frankenstein apresentava não estar bem. Quem era esse Frankenstein? Esse Frankenstein existiu, mas a entrevista foi feita com o professor Renato e as imaginações que ele foi criando no decorrer do contato com Frankenstein. Então, quando ele retrata em uma pesquisa que faz parte deste livro o lugar que se deu o encontro com Frankenstein, é preciso realmente conhecer a teoria do pensamento complexo para que a gente possa compreender a riqueza de uma pesquisa dessa natureza. Eu peguei a do professor Renato aqui para mostrar, porque quando você fala dos desafios, Alessandra, eu me lembro dessa questão do método e mostro aqui que não tem esse método tradicional que nós estamos acostumados na pesquisa, mas tem um método embutido, não com esses passos fragmentados e determinados previamente, e tem um rigor científico. Então, eu peguei o do professor Renato, como eu ia dizendo, mas tem também o de Pierre, que vai discutir com
um não humano sobre a ciência. Tem a dissertação de Danilo, que vai caminhar dentro de um navio e fazer uma viagem e relatar essa viagem associando as ciências, né, ao conhecimento científico. Tem a pesquisa, como eu já tinha dito, aconteceu em Deus Dará, que pega uma pessoa que viveu em outro contexto, com o livro debaixo do braço, sob um cavalo, curando as pessoas. E aí, dentro disso, a gente vem com as cartas de Luna, que escreveu para os alunos, para os pais dela, né? E para os professores, para falar do ensino de ciências. E temos Kelly, para encerrar essa fala minha, que traz uma vivência de quando ela foi em Emília na infância para falar da ciência hoje. E tem Ana Emília, que traz a Mulher Maravilha para mostrar os afetos e os desafetos que existem na escola, na pedagogia e no ensino. Então, assim, esse rigor científico das nossas pesquisas, que tem como célula, né, base a teoria do pensamento complexo, que faz pulsar todas as outras questões que vêm dentro da pesquisa, ela integra saberes científicos, integra saberes culturais, integra o imaginário, integra o senso comum e traz uma análise profunda dessas questões que são abordadas na pesquisa. Então, eu acho que o maior desafio é mostrar esse rigor científico, esse método que existe, mas que não é um método que a gente está acostumado e que veio lá do positivismo, né? E que ainda predomina nas universidades. Então, eu acho que é isso. Mas, por outro lado, também tem a alegria, né, Renato, da gente caminhar nessa perspectiva e de saber que a gente não sabe nada, a gente sabe muito pouco, mas a gente vive dentro dessas incertezas para que a gente possa fazer ciência de uma maneira mais prazerosa e feliz. Olha, eu estou encantada com a... Eu acho que a teoria do pensamento complexo é isso, felicidade, porque nos leva à felicidade. E só para encerrar, as pessoas na academia estão acostumadas a fazer pesquisa como um fardo pesado nas costas, e nós não. Nós temos todo um processo, mas nós fazemos, esse fardo não existe. O fardo que a gente carrega é um fardo bom, leve e feliz. É isso. Sim, obrigada pela participação, foi maravilhosa a conversa, adorei conhecer um pouquinho mais do GPEC. Eu comecei a conhecer um pouquinho no início, né? Foi quando? Foi março, né? Alguma coisa assim que eu comecei a entrar no grupo, mas assim, não é tão fácil assim, né? Porque as leituras são leituras complexas, né? São leituras que não são leituras fáceis, né? A gente está lendo o livro, lembrando aqui que o GPEC ele se encontra semanalmente, né? Toda segunda-feira. Eu não sei se eu acho que nem todo mundo pode entrar, né? Tipo assim, eu quero conhecer o GPEC, posso entrar no grupo. Não sei se isso é possível, mas eu recomendo, quem puder, vou colocar o link aqui da página do PPGEM, onde tem o e-mail do professor Renato. Foi assim que eu conheci o professor Renato, peguei o e-mail dele e escrevi para ele. Quem sabe outra pessoa não possa fazer isso, com a professora Márcia também,
né, e para se envolver um pouco mais nesse ambiente, nessa grande mundo da complexidade e da incerteza, que num primeiro momento dá até um medo de cair na incerteza, mas tudo é incerto também, né? A gente não tem uma certeza de fato, né? Então, eu agradeço a vocês por estarem aqui. Depois a gente retoma essa conversa em outro momento e em outro encontro também, que depois a gente vai continuar até março de 2026, né? A gente tem vários encontros ainda. Eu vou disponibilizar aqui os participantes, os outros convidados, a programação toda, para quem tiver interesse. Então, muito obrigada. Sim, ótimo, Alessandro, ótimo. Eu também gostei muito de participar. Mais uma vez, eu queria dizer da nossa felicidade de estar com você, de acolher você, né, aqui no nosso grupo. E, assim, estou muito feliz aí com a tua vinda e a tua contribuição aí para o nosso grupo, né? Já a proposta inicial, lembrando que a proposta inicial era só um trabalho de pesquisa, né? Aí eu depois, não, Alessandro, vamos fazer aqui isso aqui, vamos fazer, vai ser legal e tal. Mas, não, e você topou. Então, assim, esse gás, assim, viu, Alessandra? Isso é uma coisa que me motiva muito, apesar de eu já estar já com 30 anos já de universidade e tudo, já estar meio caído, mas quando vem assim, uma pessoa com gás assim, eu acho super legal. E eu vou junto e o que eu puder fazer, te ajudar, que puder participar do programa, tudo isso, e texto e tal, eu estou junto de você, viu? Ok, obrigada. A gente está construindo junto, depois a gente vai conversar sobre os feedbacks. Pronto. Então tá. Como eu costumo Tchau, fazer tchau. nas aulas à distância, um beijo para vocês, fiquem com Deus, estamos dispostos. Você vai colocar Boa os noite. né? Boa Até noite. breve. Até Tchau, breve. Obrigada. Tá Tchau, bom. tchau. tchau. Um beijo. Tchau.